Bom dia, Hélio. Bom dia, Rubens. Então, Hélio, na verdade, o SAMU, a gente precisa, antes de discutir sobre essa situação, fazer alguns esclarecimentos. O SAMU, na verdade, ele não é um sistema de transporte de ambulâncias de pacientes. Ele é um serviço de atendimento móvel de urgência. Então, o SAMU, na verdade, ele atende, estabiliza o paciente e encaminha, através da sua central de regulação, esse paciente para alguma unidade hospitalar ou pré-hospitalar fixa, de acordo com o nível de gravidade do paciente, para que ele continue tendo a sequência de atendimento daquele paciente. O governo federal, na expectativa de ampliar esse serviço, na verdade, propôs, os processos de regionalização do SAMU. Apesar do nome falar regionalização do SAMU, não é apenas a ampliar a cobertura das ambulâncias, e sim a estrutura do pré-hospitalar fixo e móvel. O que quer dizer isso? Nós precisamos pegar os grandes centros, como por exemplo Feira de Santana, que já existe central de regulação estruturada para o SAMU, e fazer a cobertura da regional. No caso de Feira de Santana seriam 28 municípios, tanto com a distribuição de novas unidades do SAMU em alguns municípios dessa regional. Municípios que não estão implantados ainda. Exatamente, porque são municípios de pequeno porte que não teriam condições de lastro financeiro e nem tampouco necessidade de montar toda a estrutura de central de regulação. Então o SAMU aproveita a central de regulação do grande centro que já existe e amplia a cobertura das ambulâncias para o atendimento nesses 28 municípios. Só que, como eu disse inicialmente, o SAMU, na verdade, ele atende aos pacientes e ele precisa encaminhar depois para alguma unidade fixa para dar continuidade a esse atendimento. Então, o próprio projeto de regionalização do SAMU de Feira de Santana, ele já define de que, dentre os 28 municípios que participarão da regional do SAMU de Feira, 4 municípios teriam que construir UPAs, ou seja, unidades de pronto atendimento. Salvo engano, seriam os municípios de Santo Estevão, município de Ipirá, o município de Conceição de Jacuípe e o quarto município, não me vem à memória agora. Por que foi escolhido um UPA para ser instalado aqui, em Conceição de Jacuípe? Olha, teoricamente, só para complementar, e seriam construídas também 23 salas de estabilização. O que vem a ser a sala de estabilização? São unidades de emergência, de atendimento de pacientes de emergência, só que de menor porte do que a UPA, que é exatamente para receber os pacientes do SAMU com menor gravidade, ou seja, os pacientes de urgência. Tá? Então, essa rede ela é necessária dentro dos municípios para que os municípios tenham a cobertura das ambulâncias, os pacientes sejam atendidos e possam ser triados pela central de regulação, encaminhando esses pacientes atendidos pelo SAMU dentro dessa rede. Então nós teríamos suporte das unidades fixas para receber os pacientes do SAMU. O que ocorre é que desse projeto e dentro dessa exigência, tanto do Ministério da Saúde quanto do próprio projeto confeccionado pela coordenadora regional do SAMU, é exigido que seja construído isso para dar suporte. Não foi construído nenhuma UPA, não foi construído nenhuma sala de estabilização, nem tampouco, Hélio, estruturado os hospitais que já existem nesses municípios, como o município de Conceição de Jacuípe, o município de Santa Bárbara, o município de Ipirá. Não tem estrutura e suporte para receber os pacientes. Então, o que está sendo feito agora é uma coxa de retalho. Estamos num ano eleitoral, onde alguns prefeitos querem aparecer para os seus munícipes e possíveis eleitores com a cobertura do SAMU e estão, de qualquer forma, aí a toque de caixa, tentando implantar e com o apoio da coordenadora do SAMU, no sentido de ampliar a cobertura apenas das ambulâncias. Isso é uma irresponsabilidade com a saúde então, das pessoas. Essa SAMU que querem implantar aqui vai ser um mero captador de uma emergência de uma pessoa e transportador para, nesse caso, o Cléristo Andrade. As pessoas precisam, a sociedade precisa entender que a ambulância ela não resolve o problema do paciente. Ela, na verdade, o SAMU, ele é um serviço que ele atende na cena, estabiliza o paciente para ele tentar dar condição daquele paciente chegar vivo
a unidade hospitalar ou pré-atendimento de emergência fixo, né? Dar uma condição a esse paciente de ele chegar estabilizado, vivo àquela unidade, para ele receber de fato um atendimento definitivo. Se você não tem essa estrutura fixa para dar suporte ao SAMU, o SAMU vai apenas captar os pacientes em seus domicílios e na rua e não tem para onde levar. Porque o único hospital de grande porte em toda a macro-região, desde a fronteira com Alagoas e Pernambuco, na região de Paulo Afonso, até chegar à capital baiana, é o Clériston Andrade, que hoje, Hélio, funciona com 150% da capacidade de atendimento dele e com 25% a menos de verba cortada pelo governo do estado pela crise que a União está sofrendo. Então, na verdade, isso é uma total irresponsabilidade colocar uma ambulância em 28 municípios desestruturados, captando pacientes para jogar para os corredores do Clériston Andrade, que já capenga das pernas, que já não tem condição de atender os pacientes que lá estão demandados, que as policlínicas de Feira de Santana, onde a sede do hospital não consegue regular um paciente da policlínica para o Clériston, porque o hospital está lotado. Então, uma regionalização, ou seja, com a cobertura apenas das ambulâncias, sem essa estrutura exigida pelo próprio projeto, na verdade, transferir o CEP do óbito. É você tirar o paciente de Conceição de Jacuípe para ele morrer nos corredores de Feira de Santana, no Clériston das policlínicas. E diga-se de passagem de que isso é um serviço que, implantando, por exemplo, aqui em Conceição de Jacuípe, como estão tentando fazer aí agora, a prefeita pode até dizer que está ajudando ao município, não é. Está ampliando a cobertura de atendimento e melhorando de urgência e emergência, não é, porque a ambulância sozinha ela não resolve nada. Ela precisa de uma estrutura fixa para dar atendimento a esse paciente e mais. A partir do momento em que começa a funcionar uma ambulância como uma UTI móvel em Conceição do Jacuípe passa a ser responsável pelo atendimento de toda a micro-região, dos municípios menores que fazem parte também dessa micro, junto com Feira de Santana. Eu queria fazer uma pergunta em relação às ambulâncias. Se essas ambulâncias do SAMU, se for implantada aqui, vai servir somente para isso, não vai ter o suporte do Clériston? O município tem uma ambulância semi-UTI. Então, nesse caso, eu acredito que essa ambulância semi-UTI substitui o SAMU. Veja bem, é exatamente... Não o SAMU implantado legal, mas o SAMU que está sendo a SUPAPO, como está sendo feito aqui, não é verdade? É exatamente essa denúncia que estamos fazendo, a irresponsabilidade da forma que o projeto está sendo tocado. Porque as pessoas estão confundindo aí a própria gestão, um serviço de atendimento móvel de urgência com um simples transporte de paciente. Se você não tem para onde levar o paciente, a ambulância que o município tem serve para isso. Veja só, Hélio, se alguém hoje tem uma emergência aqui em Conceição de Jacuípe, essa pessoa vai ser encaminhada para o Hospital de Conceição de Jacuípe, onde tem um médico, onde tem uma estrutura, que esse paciente vai estar tendo um suporte enquanto tenta-se se fazer uma regulação para um hospital de maior porte, como por exemplo o Clériston Andrade ou os hospitais de Salvador, da capital. Se esse paciente é atendido pelo SAMU na rua, ou em casa, ou seja onde for, e o hospital de Conceição de Jacuípe não tem suporte para receber esse paciente vai ficar dentro da ambulância, sem suporte, sem estrutura, batendo de porta em porta, procurando um lugar para jogar esse paciente. É esse ponto que a sociedade precisa ter consciência. Não é porque vamos implantar o SAMU aqui que nós vamos resolver, pelo contrário, nós vamos criar mais problemas com isso, porque não existe estrutura fixa para dar suporte a esses pacientes que vão ser demandados pelo SAMU. Agora eu acho que eu quero